Olá, hoje eu estou aqui no estúdio do Advogue TV, tendo a grata satisfação de receber o juiz do trabalho, Arnaldo Oliveira, além de juiz, um estudioso do direito, um estudioso das novas tecnologias que permeiam o mundo jurídico. Doutor Arnaldo, seja bem-vindo. Muito obrigado, Adi. É um prazer enorme estar aqui presente no Advogue TV. Já tinha recebido esse convite há algum tempo e foi uma grata surpresa a gente voltar a se falar recentemente. Estou aqui, né? Como diz no ditado popular, tudo tem um dia, né? E esse tema de tecnologia, de informação e da comunicação é um tema muito bom, muito atual, presente na minha vida, né? Eu tenho até um livro que eu editei, O Teletrabalho e as Novas Tecnologias, que eu fiquei de trazer um exemplar para você, mas na pressa acabei esquecendo, mas eu passo aqui para lhe entregar, né? Estou aqui à disposição, né, para esse bate-papo descontraído, né, do dia de hoje. Muito obrigado pelo convite. Doutor Arnaldo, nós te agradecemos a sua presença e vou cobrar esse livro, só vou cobrar, Com faço certeza. questão, sem dúvida nenhuma, é uma grande obra. Agora, doutor Arnaldo, a pandemia acelerou um processo que já vinha, né, que é um processo natural de evolução tecnológica. A pandemia fez com que esse processo fosse acelerado porque nós somos tolhidos, de repente, com um contexto novo. É uma situação pela qual nós não esperávamos. Isso, claro, acelerou essas mudanças, transformações e, inclusive, a implementação do trabalho em home office, né, o teletrabalho. Doutor Arnaldo, como é que o senhor vê o teletrabalho hoje? De que forma ele é importante, de que forma ele contribui, quais são as nuances e particularidades que devem ser observadas no regime de teletrabalho? O teletrabalho, pelo menos por conta da pandemia, ele foi antecipado, né? Essa questão de trabalhar em home office, a pandemia acelerou esse processo. E foi um processo muito importante, principalmente no judiciário brasileiro, iria paralisar todo o judiciário caso não fosse essa alternativa de continuar os trabalhos em teletrabalho. A Justiça do Trabalho foi uma das primeiras justiças do Brasil a implementar o teletrabalho. Eu lembro que logo no início da pandemia ficamos ali de 1 a 2 meses até reestruturar e a gente conseguir avançar. No início foi um pouco devagar, cada um aprendendo, se acostumando, né? Como foi no PJE. O PJE, quando lançou o processo eletrônico, as pessoas não queriam mais, porque tinha costume de manusear as folhas do processo, era mais rápido. Hoje, eu ouço dos colegas que ninguém quer mais voltar para o processo físico, está todo mundo adaptado. É a mesma situação do teletrabalho, das audiências em teletrabalho, né, das empresas que poderiam adaptar a situação em teletrabalho. Se não fosse isso, o mundo ia paralisar. Não tem retorno, não tem volta, né? Eu acredito que no decorrer do nosso bate-papo a gente vai avançar um pouquinho mais sobre as questões das audiências em teletrabalho, sobre o jurisdicionado, aquele jurisdicionado principalmente do interior, como no estado da Bahia, é um estado muito grande e muitas vezes a pessoa não tem condição nem de pagar uma condução, um ônibus para chegar até o fórum. E a transmissão eletrônica de dados, né, informação, telecomunicação, isso viabiliza, né, essa arrumação, seja na atividade jurisdicional, seja na atividade de diversas empresas. É isso. Interessante, doutor Arnaldo, que antes da pandemia, muitas empresas já implementavam o teletrabalho, né? A gente já via, inclusive, pessoas que chegam no shopping com seu laptop e sentam ali para trabalhar, principalmente pessoas que estão externas da empresa, ou mesmo algumas atividades que as empresas priorizavam o trabalho em home office. Então, assim, o home office já era uma realidade para algumas empresas. A pandemia fez com que essa realidade se tornasse presente em todas as atividades, inclusive do judiciário. Sim. O judiciário, então, foi quem mais utilizou do teletrabalho e implementou de forma eficiente, tornando possível a realização de audiências, né, oitiva de testemunhas, os juízes trabalhando de casa, dando sentenças, proferindo despachos, servidores também, calculistas, os auxiliares da justiça de modo geral, todos eles em teletrabalho.
Quais tecnologias o senhor avalia que têm sido fundamentais para esse avanço do teletrabalho? Hoje, com o advento das IAs, então, mas quais tecnologias o senhor reputa que são realmente importantes para esse desenvolvimento dessa atividade? Sim, hoje, principalmente puxando um pouquinho para o judiciário, né, e trazendo também a questão humana, eu sou defensor de que o teletrabalho ele não pode ser 100%. Né? Eu acho que esse teletrabalho tem que ser mesclado em qualquer área, ou no judiciário ou fora do judiciário. Por quê? Porque no teletrabalho, aquele empregado, aquele servidor que está em teletrabalho, ele perde o contato, né, com o dia a dia da empresa, com a vivência dos colegas. Isso pode trazer um processo de adoecimento ao trabalhador. Então, uma das consequências do teletrabalho é o empregador, seja ele o poder público ou o privado, ele perceber que aquele empregado, aquele servidor, ele não pode ficar 100% sem comparecer na sua empresa. E isso a gente implementa no Poder Judiciário Trabalhista. Não tem, exceto os assistentes de juízes, né? Mas aqueles servidores de secretaria, eles trabalham uma parte da secretaria, outra parte em teletrabalho e tem uma limitação de percentual. Tá? Trazendo esse assunto para as tecnologias, hoje em dia, principalmente no ramo do judiciário, a gente não tem como mais atender a celeridade que se cobra, porque hoje o juiz senta em mesa de audiência, quando terminar a audiência o processo já está concluído. Né? O servidor, quando o advogado despacha, o processo já está ali concluído em nome do servidor. E é um processo dinâmico. E muitas vezes acontece de alguns advogados, ele despacha e liga para a secretaria para dizer que tem um processo para despachar. Aí já é a celeridade da celeridade. Então a gente não consegue dar conta disso. Né? E aí eu trago como exemplo que nós tínhamos no passado, e o senhor vai lembrar disso, que antigamente, principalmente secretário de audiência, processo físico, passava ali dias numerando o processo manualmente, colocando, escrevendo em branco. E hoje em dia não, hoje nós temos os chamados robôs, né, que o Poder Judiciário está aí tanto implementando. Alguns tribunais com mais avanço, outros com menos avanço. Né? Eu lá mesmo, eu sou titular da vara de Senhor do Bonfim, e nós temos alguns robôs implementados. Um deles, por exemplo, é o robô de alvará. Então, quando confiro um alvará e que assino o alvará, o robô ele faz uma checagem no sistema e pega o documento e ele mesmo anexa na tramitação processual. Que isso era um papel que quem ia fazer era o servidor, quando ele acessasse o sistema, ele ia olhar o processo, ia verificar essa necessidade. Então, esse trabalho braçal, digamos assim, que era feito pelo humano, hoje nós temos, por exemplo, esses robôs que fazem esse tipo de coisa, esse tipo de trabalho. Aviso AR, quando a gente manda um AR que vai notificar a parte de uma audiência, o robozinho vai lá, checa se foi cumprido e ele mesmo faz esse lançamento no sistema. Só assim a gente consegue avançar nessa velocidade que cada vez mais se cobra do judiciário, das unidades jurisdicionais. Esse é um exemplo que nós temos, né? Outro exemplo são essas audiências que hoje em dia, a maioria das varas agora, os juízes estão fazendo audiências gravadas, né? Antigamente a gente passava horas ali a depender do processo, ouvia, fazia a pergunta, depois ditava para o secretário de audiência e muitas vezes depois que ditava ainda tinha discussão para saber se o que ditou estava correto. Né? Hoje não, hoje a gente grava a audiência, né? Não todos os juízes estão fazendo isso, mas fica a critério do juiz. Grava e quando surge uma discussão, não tem mais o que se discutir, porque está gravado, é só olhar a gravação. Né? Então são exemplos, eu mesmo utilizo a audiência gravada, eu uso sistemas que degravam para poder fazer o julgamento, né? Porque facilita, você tem que fazer a leitura. Né? Então são exemplos que hoje a gente utiliza para facilitar e diminuir esse espaço de tempo que a população, o judicionário quer na solução do seu conflito. Me diga uma coisa, quais principais vantagens da audiência virtual em relação à audiência presencial? Ou não há vantagem? Qual é a sua concepção entre audiência presencial e audiência virtual? Muito boa pergunta.
as audiências virtuais e presenciais, cada uma delas tem a sua vantagem. Eu gosto de ambas, tanto a telepresencial, a virtual, como a presencial. Mas eu tenho um critério que eu adoto. Quando é um processo que demanda uma instrução mais demorada, mais detalhada, tem uma lead muito mais forte, que a gente percebe ali, né? Muitas vezes na audiência, eu tive um caso recentemente, que era uma lead de uma irmã contra o irmão, ela era empregada da empresa do irmão, tiveram um desentendimento, ele agrediu ela fisicamente, e eu percebi claramente que era uma lead, tinha uma lead psicológica ali dentro. Então ali teria que ouvir não só as partes, como 3 testemunhas de cada lado e com perguntas com muito detalhes. Então essa audiência eu designei como presencial. Então a gente precisa fazer essa distinção, verificar o momento que a gente vai puxar para o presencial, para poder o controle do juiz que está presidindo a audiência ali, ele seja mais eficaz. Entretanto, a audiência telepresencial ela facilita bastante o jurisdicionado, né? Um exemplo, uma audiência matéria de direito, onde a parte vai apenas acessar a audiência para poder receber defesa, não vai produzir prova, não vai ouvir as partes e facilita, né? Às vezes a parte mora no interior, muito longe, ele não tem recursos financeiros para se deslocar, ou se for fazer isso vai ter que pegar dinheiro emprestado com alguém, pedir algum favor, né? Então tem essa facilidade. Tem o incômodo também da audiência telepresencial, da dificuldade das pessoas acessarem, né? Eu percebo muito. Nós temos lá 2 salas, sala de espera e a sala de audiência onde eu fico. É isso. Nessa transição da sala de espera para a sala de audiência, existe uma dificuldade muito grande, principalmente daquela parte que não tem muito conhecimento, né, dos equipamentos que hoje se utilizam. Então às vezes ele entra, o áudio não está ligado, ele não sabe ligar, ou às vezes a internet dele é muito ruim. Então, às vezes eu canso de perguntar, tem modem aí na sua casa? O senhor está usando os dados do celular? Não, tenho Wi-Fi aqui. Então, fica perto aí do modem para poder ver se a gente consegue. E aí, com muita calma, né, com muita paciência, a gente vai conseguindo avançar. Quando não tem jeito nenhum, que vê que não dá para poder, aí eu suspendo a audiência e remarco para presencial. Mas tem os prós e os contras de uma e de outra, né? A gente tem que saber fazer essa diferença. Agora me diga uma coisa, doutor Arnaldo, porque óbvio que existem inúmeras vantagens na audiência virtual. Eu vejo muitas vantagens. Quer ver uma delas? Contribuição para o meio ambiente. Quando você tira pessoas de estar circulando, são menos automóveis no trânsito e, consequentemente, menos poluição. Então, há uma contribuição também para o meio ambiente. Imagine o que é você deslocar pessoas com veículos, as pessoas se deslocam, né, seus veículos, para fazer uma audiência que é só para receber defesa e dar vista à parte contrária. Realmente, nesse caso, entendo que a audiência virtual é a solução, é o caminho e, como o senhor bem disse, quando percebe uma audiência mais complexa, uma matéria mais densa, aí opta pela audiência presencial. Acho que é um cuidado, um critério muito importante. Agora, a minha pergunta a gente sabe que tudo na vida tem os 2 lados. A gente tem pessoas que se aproveitam, às vezes, de situação para tirar vantagem. Como é que identifica? Vamos imaginar que é só uma suposição, aqui é uma situação hipotética. Uma parte que está na audiência, é uma audiência de instrução, e ela percebe que a testemunha dela não apareceu, ou a outra parte está muito mais fortalecida do que ela, o momento não é propício. Como saber se de fato a conexão dela caiu, ou se ela provocou uma desconexão propositada, para que a audiência seja adiada? Como identificar? Essa pergunta é interessante. Eu tenho alguns cuidados na audiência telepresencial, inclusive esses cuidados já foram questionados por alguns advogados. Eu vou relatar aqui um deles. Quando eu entendo, aí é entendimento meu, eu entendo que, apregoadas as partes, todos deverão estar na sala de espera, inclusive as testemunhas. Então, o que é que a gente faz? Chamou a audiência daquele horário, verifica quem está
reclamante, reclamado, advogados de reclamante e reclamado. Esses, passa o link, eles dois acessam a sala de audiência. Aí eu pergunto, vão produzir prova testemunhal? Vamos. Quem são as testemunhas? Aí eu identifico na sala de espera se as testemunhas estão e elas ali permanecem. Então é um cuidado que eu tenho exatamente para evitar essa surpresa. Ou a testemunha está em algum local ouvindo o depoimento, então ela precisa estar ali sendo monitorada pelo secretário de audiência. Então eu tenho duas telas, uma tela onde eu estou na sala de audiência e outra tela com a sala de espera. E as testemunhas daquele processo deverão estar no início da audiência. Se não estiverem no início da audiência, eu não ouço. Então eu registro isso. Outro cuidado que eu tenho também, e nas notificações que eu encaminho saem dessa forma, é o seguinte: eu não permito que as testemunhas vão para o escritório do advogado. Se a audiência é telepresencial, ela precisa ser telepresencial para todos. Ela não pode ser telepresencial para mim e presencial para os advogados. Porque aí, não é? Correto. Então, um exemplo, se a parte estiver do lado do advogado, eu permito. Mas a parte do lado do advogado e as testemunhas no mesmo ambiente do escritório, quando eu falo ambiente é no imóvel, eu não permito. Então, para não prejudicar, eu, quando identifico isso, eu remarco a audiência. Mas eu sempre aviso e nas notificações saem dessa forma. E é isso que eu digo, a audiência é tele, ela não é tele para mim e presencial para vocês, porque senão vai ser presencial, não é? Então eu tenho esse cuidado. A gente tem, no decorrer das atividades, a gente vai percebendo e conseguindo alguma expertise. Então, quando eu percebo algum som, às vezes tem um som que quando está a testemunha perto de outra, ele dá uma sinalização, né? Uma microfonia. Exatamente. Quando a gente já percebe isso, a gente já identifica também. Outra coisa, eu não permito fazer audiência com a tela fechada e sempre tem que estar ali no meu visual. Teve um caso interessante onde eu ouvi a parte e quando eu fui ouvir a testemunha estava no quarto e eu não sabia, da mesma casa. Então a parte estava na sala e a testemunha estava no quarto. E a testemunha começou, não conseguia liberar o áudio. E eu vendo a testemunha e quando a parte mudou de posição, eu comecei a enxergar a testemunha pela tela da parte. Aí quando eu percebi isso, eu virei para o reclamante e disse assim: seu fulaninho, ele está me ouvindo, faça um favor, vá lá ajudar o seu colega, a testemunha fulano de tal, que ele está com dificuldade de ligar o áudio, eu estou percebendo que o senhor está próximo dele aí, eu gostaria que fosse lá ajudar. Aí ele, eu posso, doutor? Pode. Ele levantou, foi lá e liberou o áudio do rapaz. E imediatamente eu indeferi a oitiva, porque ele presenciou, né, todo o depoimento da parte autora. Então, assim, no dia a dia a gente vai aprendendo, verificando, são alguns anos, né? A pandemia já completou 5 anos. É verdade, rápido, né? E a gente vai adquirindo algumas expertises. Às vezes as pessoas não entendem o porquê de tanto cuidado, mas o cuidado é esse, é garantir a integridade da produção da prova. Né? É isso que a gente faz no dia a dia. Tem um vídeo até que circulou na internet, viralizou, que é uma situação assim meio complexa e estranha, que é quando o juiz desconfia que a testemunha está junto com a parte, aí ele pede para para circular a câmera, fazer uma volta 360 graus, e aí aparece a testemunha mergulhando debaixo da mesa. Eu vi esse vídeo, é interessante. É um vídeo que viralizou. Então, é por isso que eu falei, às vezes tem pessoas que querem tirar proveito de uma situação que eticamente não seria possível, né? Então é uma conduta que eu digo antiética, mas a gente sabe e o magistrado tem que realmente ficar atento para que situações assim não ocorram, porque você gera um desequilíbrio entre as partes. E hoje, com a inteligência artificial, agora voltando a falar de tecnologias aplicáveis e inteligência artificial, o que a gente vê hoje? Eu, particularmente, tenho uma preocupação muito grande, e até na condição de professor, porque o que eu vejo?
Para na advocacia, e vou falar um pouco da advocacia, na advocacia o mais importante do que aquilo que você diz é a forma como você diz. A mesma expressão eu posso empregá-la em contextos diferentes, com a sonorização diferente, ela pode ter efeitos diversos. É a mesma Sim, expressão. com certeza. E nós humanos é que conseguimos fazer essa distinção. A máquina não. A máquina, por melhor que seja a inteligência artificial, ela tem uma parametrização, ela tem linhas a ser seguidas que são as linhas que os seus desenvolvedores deram para ela. Então ela segue linhas rígidas, linhas exatas, digamos assim. Não tem a mesma flexibilidade humana, esse mesmo feeling, porque percebe que quando o senhor disse que percebe essa coisa que faz diferenciação entre uma audiência mais complexa, menos complexa, se ela será presencial ou se será virtual. Isso faz parte de um feeling humano. Sim, de uma certeza. percepção que o humano tem de perceber contextos. E qual é a minha preocupação? Porque o raciocínio lógico é necessário. E óbvio que raciocínio lógico é uma coisa que você desenvolve quando você exercita a sua mente, quando você exercita a sua capacidade cognitiva. A minha preocupação, ali na condição de professor, também além de advogado, será que a inteligência artificial não vai trazer uma geração de pessoas mentalmente preguiçosas, pessoas que deixaram de desenvolver o raciocínio lógico, porque isso é muito importante na área do direito. O magistrado, quando julga, ele emprega o raciocínio lógico para decidir. Veja que o magistrado ele faz um filtro, ele vê o depoimento das partes, a prova oral colhida, que foi produzido ali de oitiva de testemunhas, e dentro da contextualização dos documentos apresentados para que ele assim possa decidir, decidindo da forma mais justa para aquele processo. Então, na advocacia, me preocupa exatamente isso, porque a gente começa a ver pessoas que vão delegar o trabalho dele para a inteligência artificial. E mais, a inteligência artificial é fantástica, mas se você souber também dar os comandos, né, os prompts, né, você tem que ter prompts perfeitos, você tem que saber dar comandos, e obviamente que ela não vai substituir o advogado, como ela não vai substituir o magistrado. O olhar humano ele vai ser necessário sempre. Você pode usar a inteligência artificial, por exemplo, fazer um resumo de um processo para lhe dizer onde estão as principais peças processuais, né, os pontos mais sensíveis do processo. Ela pode te ajudar, mas vai depender sim do olhar humano depois para conferir e para fazer esse filtro, que o filtro humano é muito importante. Então, o que eu coloco como é que o senhor analisa o uso da inteligência artificial hoje? E existem pessoas, inclusive, que começam a fazer uma crítica a isso. Eu não sou crítico em absoluto, eu acho que a inteligência artificial tem para ser usada, mas crítica em relação agora as peças jurídicas vão ser produzidas por inteligência artificial ao invés de por advogados. Agora as sentenças vão ser produzidas por inteligência artificial ao invés da inteligência humana do magistrado. Como é que o senhor vê esse avanço da tecnologia e essa preocupação momentânea com relação a esse tema? O tema ele é bem controverso, né? Porque a gente tem que raciocinar da seguinte forma: a inteligência artificial ela está aí para auxiliar. Ela tem um papel secundário, seja para o advogado, seja para o magistrado, seja para o assistente, o assessor do magistrado, seja para quem auxilia o advogado ou qualquer outra tarefa. Né? Vamos mudar um pouquinho para a área da medicina. O médico também, hoje a gente vê que todos estão usando inteligência artificial, o arquiteto, o engenheiro, e a gente não pode tratar dessa forma generalizada de que tudo vai ser feito pela inteligência artificial. O papel humano é fundamental para a validação do que a inteligência vai encurtar em termos de informação. Qual é a vantagem hoje que nós temos aí? No passado, quantas vezes a gente saía de casa e ia numa biblioteca? Eu não sou tão velho assim, mas a gente ia, né, para a biblioteca pesquisar. Primeiro ia procurar o livro para verificar, identificar se aquele livro tratava daquele assunto que você queria estudar ou fazer um trabalho, para depois utilizar a sua inteligência para confeccionar o trabalho. Hoje, né? Hoje tá aí. Minhas filhas de 13 anos, de vez em quando tá lá no chat GPT fazendo pergunta lá para poder, e eu já disse a elas, vocês podem usar como auxiliar, mas o papel final é seu. Então vamos trazer isso para a advocacia, né? O advogado que fizer isso, ou o magistrado que fizer isso, está correndo sério risco.
Por quê? Porque a inteligência artificial ela não é tão inteligente assim. Não é o nome inteligência artificial, mas não é. Eu me lembro, eu fiz uma pesquisa de um trabalho que eu queria uma matéria administrativa relacionada à magistratura e pedi lá, dei todos os parâmetros e ela me trouxe lá um material que quando eu fui pesquisar e verificar, eu fiquei assustado, porque trazia emendas de resoluções do Conselho Nacional de Justiça que não existiam. Trazia artigo de lei que não existia. Então, é preciso ter muito cuidado. Recentemente saiu até uma publicação, acho que no Migalhas, não sei onde foi, que um tribunal aí citou um artigo, um Tribunal de Justiça estadual, num acórdão citou um artigo do Código Civil que não existe. Então, a inteligência artificial ela tem que ser comandada. O profissional que for utilizar, seja ela qual for, o ChatGPT ou qualquer outra aí que tem milhões, né, para se utilizar, aquele que melhor se adaptar, ele tem que estudar o assunto, verificar aonde ele quer chegar e dar os comandos e depois fazer a revisão final. Eu não vejo problema nenhum o advogado utilizar, a magistratura utilizar, né? Quantas vezes os tribunais, vamos falar os tribunais, né? Os tribunais, como é que funciona um país onde temos centenas ou milhares de recursos, onde uma pessoa só vai confeccionar um voto ou uma sentença para poder prestar, né, dar a prestação jurisdicional. Ele precisa de auxiliares. Sim. Então, eu trato a inteligência artificial também como um auxiliar, só que um auxiliar tecnológico. Sim, que ele, perfeito, não é? Ele perfeito. vai encurtar aquele tempo que você demorava, mas a decisão, a palavra final, é de quem está executando, quem vai colocar seu nome ali, né? Sou extremamente favorável com todas essas cautelas, né? Eu mesmo estou utilizando, a Justiça do Trabalho tem o ChatJT, que está aí em uso, né? O CNJ já se manifestou favorável, não tem, apesar da controvérsia, né, de alguns advogados entendem que não, ou talvez a população, alguns entendam que não, mas já está regulamentado pelo Conselho Nacional de Justiça e cabe a cada um de nós, seja advogado, seja magistrado, utilizar da melhor forma possível, com responsabilidade, com razoabilidade, com revisão e não perdendo o controle. Qual é o controle? Que a decisão final é de quem tem a responsabilidade, seja o advogado, o médico, o engenheiro, seja qual for. Não, sem dúvida. A sua colocação foi perfeita quando disse que a inteligência artificial deve ser tratada como um auxiliar, um assistente. E é verdade, ele nada mais é do que um assistente, que facilita muito a atividade humana, sem dúvida nenhuma. Ele consegue ler num tempo menor informações que o ser humano levaria muito mais tempo. Então ele consegue fazer resumos, claro que depois depende sempre do olhar humano, mas ele consegue resumir texto. Agora ele inventa assim, ele alucina, como o senhor muito bem colocou aí, ele alucina. Se você deixar e pedir para ele citar a jurisprudência, ele cria fictícia e assim, acaba passando, porque você olha, parece ser uma coisa perfeita, tá lá relator, Sim. Data de julgamento, tá tudo certinho. Acredita tá tudo, piamente, né? tá tudo certinho. Saiu realmente, eu vi uma matéria de uma sentença que citava a jurisprudência que tinha sido criada por uma alucinação da inteligência artificial. Então é preciso realmente que haja um cuidado, é aquilo que a gente falou, o olhar humano, ele continua, a inteligência humana continua necessária, a inteligência é um assistente. Agora, voltando ao tema teletrabalho. Doutor Naldo, o teletrabalho foi implementado e com muita eficiência pelo Poder Judiciário, mas ele também é implementado nas empresas privadas. As empresas privadas também se utilizam do teletrabalho. E a gente sabe que a empresa, para que ela institua o teletrabalho, ela tem que ter alguns cuidados, como, por exemplo, a responsabilidade pelos equipamentos, a conta com pagador de provedor, a conta do provedor de internet, mobiliário ergonômico para o empregado. Alguns cuidados a empresa tem que ter, tá? Na sua avaliação, de que forma o teletrabalho ele pode realmente ser contributivo para o desenvolvimento econômico, social do país e sem que isso seja um prejuízo ao trabalhador?
A pergunta, aliás, a explanação sua, ela é muito importante e principalmente num país onde nós não temos um código de direito de trabalho, né? O teletrabalho, inclusive, antes da reforma trabalhista, ele nem sequer constava da CLT, né? A gente utilizava quando tinha alguém ali esporadicamente que aparecia com a demanda relacionada a teletrabalho, a gente usava os dispositivos normais da própria CLT. Veio o legislador, trouxe alguns artigos ali, mas ele foi muito pobre ainda, porque ele não mergulhou de forma mais profunda em relação ao tema. Trouxe ali algumas questões relacionadas à hora extra para poder excluir, que é um tema que é polêmico, né? Porque se tiver possibilidade de controle de jornada, ele não estaria excluído, né? Mas assim, para as empresas, depois da pandemia principalmente, foi um avanço muito grande. Por quê? Até pelo exemplo que o senhor falou anteriormente, o teletrabalho ele acaba contribuindo até para a ecologia, né? Você tem ali, antigamente tinha empresas que tinham andares inteiros alugados com um monte de pessoas ali que se deslocavam de uma cidade, de um bairro para outro, e no Brasil a gente tem uma situação diferente do que ocorre às vezes em alguns países da Europa. A Europa, eles têm núcleos de teletrabalho, então o que é que acontece às vezes? As empresas, ou até o poder público, ele cria em determinada região da cidade núcleos para teletrabalho. Então, aquele trabalhador que mora em determinada região, ele não precisa se deslocar para a sede da empresa. E também não precisa montar dentro da sua residência um ambiente para o teletrabalho. Ele apenas desloca para aquele núcleo ali, que no Brasil eu não vejo como nenhum exemplo. No Brasil tem aqueles escritórios que se aluga, né, por hora e tal, mas ali é uma coisa diferente. Ali é mais um autônomo que quer receber alguém e que quer executar alguma atividade, e ele vai para aquele espaço executar. De coworking, né? Exatamente. Mas na Europa não, na Europa é comum. Na Europa, as empresas elas se reúnem, às vezes 2, 3 empresas, montam um local, e naquele local aqueles trabalhadores eles não se deslocam para a sede da empresa, eles ficam ali na região deles. Isso é importantíssimo, porque evita caos no transporte público, você facilita a vida do trabalhador, que ele tem menos tempo de deslocamento. Então, tudo aqui que eu estou falando poderia ser implementado no Brasil. Mas a gente vive um país de dimensões, né, enormes, com a fragilidade econômica difícil, né, de dificuldade enorme, talvez até para as empresas, né, para ela ter que criar esse tipo de ambiente. Então, na medida do possível, o que foi que se fez no Brasil? Criou quem quer trabalhar em teletrabalho, até no serviço público mesmo. No serviço público, quem faz teletrabalho, ele não recebe nenhum tipo de estrutura do poder público para instalar dentro de sua residência. Às vezes, eles liberam uma cadeira mais ergonômica, um notebook, né, ou às vezes um aparelho de computador, mas não é chegar dentro da residência e montar um ambiente. Certas empresas fazem isso. Eu tive um processo agora recentemente, onde o trabalhador até ele se queixava, né, que a empresa montou dentro da casa dele uma espécie de um escritóriozinho, e ele tinha que vestir o fardamento no momento que ele fosse trabalhar. Por quê? Porque ele fazia aquele link de vendas, era uma empresa de vendas, e muitas vezes ele precisava aparecer para o cliente. Então, para essa imagem ser divulgada com o cliente, ele tinha que estar fardado. Uma imagem mais profissional, né? Exatamente, mais profissional. Mas eu sou super favorável, né, ao teletrabalho, com aquela ressalva de que o trabalhador ele precisa frequentar o ambiente, ele não pode ficar 100% teletrabalho. Eu tive até um exemplo recentemente aqui, no nosso regional, de um trabalhador que ele, mesmo com essa organização de ter que comparecer, ele ainda entrou num processo um pouco de depressão,
por conta do afastamento, acaba afastando socialmente. Porque quer queira, quer não, você tem aquele momento, você para, toma um cafezinho, se atualiza, o colega conta algum detalhe da vida dele, tem aquela intimidade, e no teletrabalho 100%, imagine uma pessoa solteira, mora sozinho e trabalhando 100% teletrabalho, deve ser terrível. Né? Não é boa coisa não. Não é boa coisa não. Então, na iniciativa privada, acho óbvio, não cabe para todas as empresas, né? Um exemplo. Um restaurante, como é que ele coloca a pessoa para trabalhar em teletrabalho? Não tem como. Né? Não tem como. Mas não dá para se alimentar virtualmente, né? Exatamente. A não ser que ele vá só vender para poder entregar a mercadoria, né? Aí um restaurante de entrega. Fora isso, não tem como. Mas eu acho extremamente. Não vamos voltar, né? Eu até fico pensando, eu não sei se você vai lembrar, mas tinha um desenho dos Jetsons. Ah, sim. Pronto, esse desenho animado, ele tinha uma telinha. Isso. Tinha uma telazinha onde eles se comunicavam, né? Seria uma transmissão, hoje que a gente faz com o telefone. Você liga ali no vídeo e fala com a pessoa, né? Quando nós imaginamos que isso ia acontecer? Né? Pois é. Quando a gente imaginou que ia ter um robô empregado dentro de sua casa, como tinha lá nos desenhos do Jetsons. Pois é. Né? Já tem, né? Hoje já tem. Pois é, já tem restaurante onde o robô vem fazer a entrega na sua mesa do alimento. Né? E eu não duvido, eu acho que nós não vamos presenciar isso, mas eu não duvido que talvez num futuro não tão distante chega o teletransporte, e a gente não vai precisar pegar um avião para viajar Salvador, Aracaju, a gente se teletransporta, se desmaterializa aqui e materializa lá. Não duvido. Não, já estão fazendo experiências com teletransporte, né? Uma empresa, eu acho que ela conseguiu fazer, foi com uma partícula quântica, né? Uma partícula subatômica, ela conseguiu que uma se comunicasse com outra à distância. Ela conseguiu essa comunicação pelo seu que noticiou, e eu vi aí recentemente, claro, uma coisa ainda incipiente. Sim. Evidentemente que é algo muito incipiente, mas você vê que é um sonho, né? Sim, um sonho que vai se transformando em realidade, como eram as ligações. Hoje todo mundo tem um aparelho celular. E quantas vezes você já deve ter feito isso? Eu já peguei um voo aqui em Salvador para ir para uma reunião em São Paulo e voltar no mesmo dia. Já fiz. Não é? E hoje qual é a necessidade que tem disso? Nenhuma. Né? Pode sentar aqui, fazer uma reunião, todo mundo participando de uma forma, né, que não atrapalha em nada e vai chegar na mesma conclusão. Né? Então é um caminho sem volta, acho que é um caminho do futuro e cabe à humanidade se adaptar a todas essas questões. Hoje em dia mesmo, as atividades, quantas vezes a gente no passado dizia, vai estudar para quê? Vai ser o quê? Médico, engenheiro? Hoje em dia as profissões são outras totalmente diferentes. Né? Tem coisas aí que a gente não consegue nem imaginar. Quando a gente o menino jogando videogame, hoje tem essa turma mais nova aí e profissionais em videogame. E fora outras questões, né, relacionadas à transformação, à tecnologia da informação e da comunicação, que só tem a avançar cada vez mais. Não, sem dúvida. Agora quer ver uma coisa assim, que eu acho que continua importante? Sustentação oral, eu gosto de fazer presencial, porque a emoção aflora quando você sobe à tribuna. É diferente você estar no seu ambiente de trabalho normal, fazendo uma sustentação oral. Quando você sobe à tribuna, é como se você incorporasse ali um novo ser, um personagem. Pelo menos para mim funciona assim. E existe mais emoção, sem contar que você no olho de cada um dos desembargadores que vão julgar, ou se for no Superior Tribunal, no olho de cada ministro, ou ministra que vai julgar aquela matéria. Então eu acho a sustentação oral presencial muito importante. Agora, por exemplo, antes da sua chegada, eu despachei um processo, eu fiz uma reunião virtual com uma desembargadora do TJ, do Tribunal de Justiça. Então perceba, se eu tivesse que me deslocar até o Tribunal de Justiça, eu teria me atrasado para esse nosso compromisso aqui desse podcast, mas não. Enquanto eu aguardava a sua chegada, eu fiz um despachei um processo com o desembargador e fiz isso virtualmente. Então, a virtualização, ela é muito importante, sem dúvida nenhuma. Ela
contribui para a eficiência do tempo, mas tem algumas circunstâncias que eu ainda acho o contato presencial muito importante. Sem Sim, dúvida nenhuma. eu até lembrei de uma situação quando foi feita uma pergunta para mim aqui sobre as vantagens e desvantagens da audiência tela e da audiência presencial e também sobre a questão relacionada a utilizar as inteligências artificiais para dar um parâmetro na hora de preparar o julgamento. Eu lembrei da situação, muitas vezes, o juiz, né, de primeiro grau, aí eu vou falar do juiz de primeiro grau porque ele está ali em mesa de audiência, ouvindo as partes, ouvindo as testemunhas, e o olhar, a forma como responde, a firmeza como responde, ele pode estar dizendo uma coisa verbalmente e externando outra totalmente diferente. E esse ato de sentir, né, porque sentença é o sentir, e isso a inteligência artificial não vai adquirir nunca. Isso é papel do ser humano. Então, pode ser que ela identifica lá o artigo de lei, o que está escrito ali na palavra seca do que foi respondido. Isso. Mas o sentir, só o magistrado, a magistrada, é que vai ter essa sensibilidade na mesa da audiência, e isso vai fazer a diferença no momento do julgamento. É aquilo que eu falei naquela hora, aquele feeling, né, que o ser humano tem. Isso é muito importante, o feeling. E também na audiência presencial você consegue exatamente isso, sentir, é como você muito bem colocou, doutor Arnaldo. Na audiência presencial você consegue sentir, você vê as partes por inteiro, você vê as testemunhas por inteiro. Na audiência virtual você vê só um retrato falante. É um quadro, né, uma câmera fechada ali no rosto da pessoa, no ambiente em que ela está. Então o que você vê é um retrato falante. Você não vê a pessoa por inteiro, porque tudo é importante. A gesticulação, se ela está mais nervosa ou mais tranquila, se ela tem firmeza no responder ou não. Na audiência presencial você consegue sentir melhor isso do que na virtual. Por isso que eu achei interessante do seu cuidado, quando você entende que a matéria é mais densa, quando entende que é mais complexo, o senhor disse que faz a audiência presencial. O seu feeling decide para que a audiência seja presencial. E eu acho isso importante, realmente. Eu lembrei de uma situação, eu estava em Camaçari, e Camaçari as audiências são bem pesadas, né? Era difícil eu sair antes de 2 da tarde. E teve uma situação que eu não esqueço nunca. Tinha um senhorzinho e uma senhora, já com a idade um pouco avançada. Era a última audiência do dia e eu estava com fome, era quase 1h30 da tarde. Eu disse, eu não vou fazer mais audiência, eu vou encerrar. E aí ele virou para mim e disse assim, mas doutor, não faça isso não. Eu saí de Itabuna, acordei de madrugada, peguei um carro, me dirigi até aqui, fiquei aqui esperando até agora, o senhor vai adiar. Eu disse, então vamos fazer o seguinte, 30 minutos, o senhor vai almoçar com a sua senhora e eu vou almoçar também, daqui a 30 minutos a gente começa. E fiz isso, fui, almocei, retornei, e audiência pesada, era um cidadão que dizia que trabalhou para ele, com 10 anos nunca tinha recebido 1 mês de salário. Eu achei aquilo muito estranho. E comecei a perguntar, e eu percebia que ele olhava, ele sentado, ele olhava muito para a região da cintura dele. E aí eu perguntei, o que é que o senhor tem aí na sua cintura? Aí ele estava com uma pochete. Não, a minha pochete. E o que é que o senhor tem aí nessa pochete? Minha carteira de trabalho. Eu disse, me dê aí sua carteira de trabalho. Quando ele abriu a pochete, que tirou uma carteira de trabalho, eu vi que tinha outras. Sim. Eu disse, o senhor tem mais de uma? Ele tem. Eu disse, me dê as outras aí. Ele tinha umas 5 ou 6 carteiras de trabalho. E aí, quando ele me entregou a carteira de trabalho, eu fui olhar o histórico de contratação. E ele tinha, nos 10 anos que ele dizia que era empregado desse senhor, ele tinha diversos contratos com várias empresas. E aí eu entrei no sistema e fui olhar pelo CPF dele e encontrei várias reclamações trabalhistas contra outras empresas no período que ele dizia que era empregado. E aí registrei tudo em ata, mandei juntar na cópia dos contratos na carteira e quando eu terminei a audiência, o advogado dele disse, doutor, complicou, não foi doutor, se complicou, doutor, e bem complicado para o senhor. Então, na verdade, esse feeling, esse detalhe, eu não sei se eu conseguiria ter enxergado se fosse uma audiência telepresencial. Sim. E era uma audiência, de certa forma, mais densa, né, com mais detalhes, tinha uma questão ali de uma sensibilidade muito grande, tinha um casal de idosos ali que se sentiam
prejudicadas e eu não tive a menor dúvida. Quando eu terminei a audiência, eu já sabia como eu ia julgar o processo. Eu não tive a menor dúvida e essa sensação, esse sentimento que a gente tem em mesa de audiência, só o ser humano tem. Né? Vou repetir mais uma vez. A inteligência artificial, ela vai lhe ajudar, óbvio que ela vai lhe ajudar, mas esse sentimento eu vou passar para ela. Na hora de confeccionar, ela trazer os dados, olhe, é isso, isso, isso e isso. E ela vai me dar uma redação que eu vou ajustar aquela redação. O que é que ela vai facilitar? Tempo. Só o tempo, ela vai encurtar meu tempo. Mas o resultado vai ser o mesmo, porque quem está julgando sou eu, o magistrado. Não é o computador que está julgando, não é aquela máquina, não é aquele programa computadorizado que está fazendo o julgamento. Então, eu acho que esta base é a base mais importante, seja para o magistrado, para o advogado, o médico mesmo. O médico, ele tem que ter o conhecimento, ele vai jogar lá no sistema. Eu fiz isso recentemente, eu fiz 50 e poucos exames de sangue, aí eu peguei o resultado e joguei lá na inteligência e pedi para ela fazer. Ela veio e trouxe tudinho, ela fez, afastou o que estava bom e trouxe um resumo do que estava ruim, e ainda disse que era que eu tinha que fazer, mas eu fui lá e mostrei ao médico, né? Exatamente. Ele teria que dar a palavra final, senão... Agora, quer ver outra coisa? Eu vou citar aqui alguns exemplos da importância que é o contato presencial, né? Da importância que é o contato presencial. Eu advoguei. Posso falar porque são casos já transitados em julgados. Vou citar, são casos transitados em julgado. A empresa, inclusive, essa que eu vou citar, ela fechou a unidade dela na Bahia, ela nem existe mais hoje aqui na Bahia. Mas eu advoguei por muitos e muitos anos para a Robert Bosch, até o fechamento dela. E, assim, a gente teve alguns casos emblemáticos, casos, assim, sui generis, eu diria, tá? Um cidadão fez uma reclamatória, fez uma reclamação trabalhista, e pela narrativa da petição inicial, o sujeito estava todo estrupiado, estava todo, sabe, era um cidadão que não conseguia sequer andar. Pelo que a gente lia na narrativa, falei, caramba, esse cara tá ruim mesmo. E ele alegava que desenvolveu doenças por causa de esforço repetitivo e etc. Aí quando chega no saguão da audiência, que eu olho o cidadão, pense naquele cara todo malhado, forte, eu falei, cara, esse é o cidadão que está nessa condição física, né? Narradas na petição inicial. Aí, claro, e aí vem o advento da tecnologia. Eu coloquei o nome dele numa pesquisa e descobri, ele tinha exatamente antes da audiência, 20 dias atrás, ele tinha participado de uma cerimônia e recebido certificado de formação em vigilante patrimonial. Ele tinha participado de um curso de formação de vigilante patrimonial, tinha foto dele, tinha cópia tinha na internet o certificado dele, consegui. Aí no meu celular, quando começou a audiência, eu cheguei para o magistrado e disse, doutor, eu gostaria que o senhor desse uma olhada nisso aqui. Aí esse magistrado, inclusive, já se aposentou, esse colega seu já se aposentou, ele olhou. Aí ele chegou para o cidadão e disse, de uma coisa, o senhor participou de uma formação de curso, formação de segurança e vigilante patrimonial? Aí ele hesitou, aí participei. Aí o próprio magistrado começou a fazer perguntas que denotavam que, na verdade, aquela narrativa era fantasiosa. Eu tive um outro caso dessa mesma empresa também, que a tecnologia também ajudou, que era uma senhora que dizia que tinha também desenvolvido doença ocupacional por esforço repetitivo e etc. E numa pesquisa na internet eu descobri que ela tinha trabalhado numa empresa de fabricação de roupa, empresa têxtil, ela trabalhava com corte e costura, e ela tinha no passado feito uma reclamatória basicamente com aquela mesma causa, a mesma causa que ela estava repetindo agora contra a empresa, ela tinha feito em outra reclamatória no passado contra a empresa do ramo têxtil. Você percebe? Então, assim, a gente vê que, por isso que quando eu falei que tem pessoas que se aproveitam de situações para levar vantagem,
Isso é verdade. Né? Tem pessoas que usam arma para praticar um crime ou obter vantagem devida, usam de golpes, falcatrua, e tem gente que às vezes vai usar de mentira do judiciário para obter vantagem. Isso acontece. Então, fazer esse filtro é isso que o magistrado, essa é a árdua tarefa do magistrado, que é exatamente fazer esse filtro. É fazer essa verificação. Teve, doutor Arnaldo, agora recente, o senhor deve ter visto, foi noticiado, e a gente falando de teletrabalho, trabalho em home office, teve um caso agora recente que foi noticiado de um trabalhador, salvo engano, da Vale, acho que da Vale do Rio Doce, trabalhando em home office, que aí o cachorrinho dele foi pro colo dele, fez um movimento brusco, ele tomou um susto, e acabou tendo uma torção no joelho e ele entrou com uma ação contra a empresa, dizendo que a empresa não o havia treinado adequadamente ao teletrabalho, ao trabalho em home office, e pedindo uma indenização de R$200 mil. Acho que o senhor deve ter visto. Sim, essa notícia, foi divulgado, circulou. Bastante. Então, o que a gente percebe, o que é importante dentro desse contexto, é que as empresas também hoje têm que ter um cuidado muito grande, exatamente no treinamento dos funcionários, no fornecimento de mobiliário adequado, para evitar que depois haja a alegação de que a empresa não teve uma preocupação com fornecimento de imóveis com ergonomia, para não prejudicar o trabalhador. E claro, isso é importante, eu acho que isso é um papel importante do Poder Judiciário, mas obviamente que a gente também, nesse contexto, tem pessoas que se aproveitam do judiciário para tentar obter vantagem. E a presença física para esse fim, eu acho que é muito importante. Sim. Deixa eu ver modo de que uma audiência virtual seja possível se captar essas nuances específicas. É mais difícil, é bem mais difícil. Porque, como o senhor falou logo no início, muitas vezes é uma tela, às vezes uma tela de um celular, e que muitas vezes é um celular muito ruim, e eu já cansei de fazer audiência onde praticamente só via o olho ou a testa da parte, porque ele ficava tão próximo do aparelho, porque não ouvia direito, ou porque o som estava ruim. Então, assim, mas eu acho que cabe também ao advogado alertar para o juiz em determinadas situações. Eu já tive casos aqui que o advogado ele veio requerer e explicar o porquê da audiência ser presencial. E aí você acata ou não, a depender da argumentação, porque tem alguns casos que às vezes a gente percebe que é só para protelar, né? Eu tive um caso recente que era uma instrução de exceção de incompetência, onde o advogado da parte ele queria que expedisse cartas precatórias. Eu disse a ele que não tinha necessidade, que hoje a oitiva das testemunhas ocorre telepresencialmente. E em deferir, ele insistiu por 2 vezes. Então a gente tem que ter esse papel do advogado de chegar para o magistrado e alertar determinada situação, explicar por que a preferência da presencial, porque muitas vezes o juiz também não percebe, né? Tem isso também. Às vezes ele percebe, às vezes não percebe. O trabalho é árduo, muito árduo. Você está ali, tem que estar antenado, ciente, né? Essa questão do teletrabalho mesmo, o teletrabalho, o acidente de trabalho decorrente da doença ocupacional, eu não vejo dificuldade nenhuma em reconhecer no caso do teletrabalho. Quem está em teletrabalho tem um acidente de uma doença ocupacional, né? Mas quando é um acidente típico, onde ele escorregou e caiu, como é que consegue tipificar isso aí, verificar o nexo de causalidade? Geralmente dentro de sua casa. Quem está dentro de sua casa? Geralmente ou sozinho, ou com a mãe, ou com a esposa, que são pessoas que não podem testemunhar, né? Então, a cautela do empregador deve ser grande em relação a isso, porque casos como esse exemplo que você deu aí, a gente, né, no dia a dia acontece. Percebe-se diariamente essa mudança de narrativa para tentar caracterizar, né? E cabe aos auxiliares da justiça, né? Junto com o magistrado, tentar fazer essa investigação, e contornar. Fazer uma investigação prévia. Eu acho que isso é importante. Quer ver do teletrabalho, quer ver uma coisa? Recentemente, também outra matéria que eu vi, o empregado pleiteou a indenização da empresa porque disse que a empresa o obrigava a ficar o tempo todo com a câmera aberta.
Sim. Enquanto ele estava ali no posto de trabalho, a empresa o obrigava a ficar com a câmera aberta. Como é que o senhor encara isso? Tem algum detalhe maior sobre a questão? Não, o que eu vi na matéria foi só isso. Que a alegação era essa, que ele sofria constrangimento porque ele tinha que ficar o tempo todo sendo monitorado, né? O rosto dele o tempo todo monitorado. Pelo menos foi isso que saiu. Eu falei, foi só uma matéria jornalística que eu vi de um processo. Então a narrativa que estava na matéria era somente essa. Hoje nós vivemos num Big Brother, né? Porque na rua tem câmera, em todo lugar tem câmera. Eu lembrei de uma situação agora. Nós quando viajamos, né? A gente vai para o exterior, aqui mesmo no Brasil, você passa por um detector de metais. Isso. Você vai para os Estados Unidos, além do detector de metais, você entra num equipamento que você abre os braços, ele faz um scanner do seu corpo para enxergar se você tem alguma coisa dentro do seu organismo. E quantas vezes ajuizaram a ação, né, porque o empregado, um exemplo, empresas... transporte de valores, ou empresas com medicamentos, né, distribuidora de medicamentos. Você tinha que passar por um equipamento e a alegação era de dano moral. Isso. Matéria controvertida, né, alguns entendem que sim, outros entendem que não. Eu, particularmente, acho que não cabe dano moral. Né? Se não é dano moral quando você vai viajar, por que é dano moral se você vai adentrar? Você vai para a justiça hoje... Para entrar no fórum, você tem que passar pelo detector de metais. É uma questão de segurança. Então, eu não enxergo, por si só, esse fato como dano moral. Seria o caso do notebook. Se ele tem um programa, a empresa tem um programa específico que quer que ele fique ligado durante a jornada, eu não vejo dano moral por si só. Mas se a empresa, além disso, por exemplo, ela impede que ele pause, né, ou para ir no sanitário, para fazer um lanche, aí a gente vai entrar aí já é outra história, né, em outros detalhes. Então, por isso, quando eu perguntei, se for só o simples fato de estar a câmera ligada ali, e essa imagem também, para onde é que ela vai, quem é que está monitorando, isso é importante saber. Isso, claro, é o contexto, né? O contexto, exatamente. Mas só o simples fato de estar ali sendo monitorado, eu não vejo. Até porque ele poderia optar em trabalhar presencial, né? Quando a empresa fez a opção, ou ele fez, não sei como é o contrato dele, ele poderia dizer, não, eu não quero trabalhar telepresencial, eu quero presencial. Exato. E presencial, né? Ele estaria sendo visto pelas também, pessoas, né? E monitorado, porque tem um chefe ali que está sentado, muito provavelmente na sala tem câmeras, né? Então nós estamos sendo monitorados a todo momento. Né? Hoje em dia a polícia, como é que a polícia desvenda os casos? É com monitorização, de rua, são as câmeras das ruas que você faz uma linha sequencial por onde passou. Então, eu por si só, eu não julgaria esse dano moral como procedente só pelo fato de ter essa monitoria. Tem que ver o contexto, realmente. Porque o que acontece com o teletrabalho, e a gente possivelmente vai ver ações, acidentes domésticos acontecem. Sim. Imagine o cidadão está no teletrabalho, a panela de pressão dele explodiu. Ele pode alegar que a panela de pressão explodiu porque ele não teve a oportunidade de sair para ir lá olhar, ele botou a panela no fogo e o trabalho fez com que ele não conseguisse ir lá. E foi o trabalho que o absorveu. Ora, sim, é um acidente doméstico. Então a gente vai ver, acho que no futuro, com o crescimento do teletrabalho, processos que seriam processos, eu digo atípicos porque não são processos de acidente típicos do trabalho, né? São processos no ambiente doméstico, então seriam ações de acidentes atípicos e que vão ser tratados pelo judiciário trabalhista. Acho que isso requer realmente um cuidado muito grande do magistrado que julga. Outra coisa que falando de acidente e de doença ocupacional, o que acontece? Eu tenho visto crescer muito o número de ações que pleiteiam aquela indenização vitalícia. Acidente de trabalho, tirou a capacidade de labor, reduziu a capacidade de labor, e aí, quando se discute que a empresa paga o risco do acidente do trabalho, que era o antigo SAT, hoje RAT, mas são naturezas jurídicas distintas, e mesmo que a Constituição diga que a empresa só responde
Se houver dolo, né, se houver de alguma forma ficar evidente que ela agiu com culpa ou com dolo, que de alguma forma a negligência dela, ainda que tenha sido a negligência, concorreu para aquilo, ela não responderia. Mas a gente vê crescer o número de decisões que condenam a empresa a pagar pensão mensal vitalícia ao trabalhador. Eu particularmente, eu penso da seguinte forma: o empregado que se acidenta ou que ele sofre uma redução de capacidade laborativa, se não houve culpa da empresa, ele já recebe o benefício previdenciário, que, salvo engano, é o B51. Ele já tem um plus salarial, né? Então percebe que essa contribuição que o empregador faz para o seguro, o risco de acidente de trabalho, faz com que ele possa ou se aposentar, se a incapacidade for total, ou se houve redução, ele recebe um benefício previdenciário. Então, o que no meu sentir? Eu acho que precisa muita cautela ao você condenar uma empresa a pagar a pensão mensal vitalícia ao empregado, principalmente quando ele já tem o benefício previdenciário. Acho que precisa realmente fazer uma peneira muito grande. Eu estou trazendo esse assunto, que a gente está falando de teletrabalho, e eu vi uma matéria também recente de um grupo de estudiosos, inclusive Pastore é um desses que faz parte, falando um pouco de que a Justiça do Trabalho estaria legislando e criando direitos onde a lei não instituía. Tá? Então, doutor Arnaldo, a colocação, é claro que aqui é uma questão mais polêmica, mas de que modo, dentro desse contexto atual de judicialização, porque nós temos um país que é um país onde a judicialização é muito grande, nós temos per capita um número cada vez crescente de novos processos, novas demandas. Como é que o senhor vê a atividade do Poder Judiciário e no filtro para separar o joio do trigo? A pergunta não, o comentário ele é bem polêmico e eu tenho me debruçado muito sobre essa questão, principalmente porque eu trabalhei 5 anos e meio em Camaçari e lá o que a gente via era isso, né? Camaçari tem um volume de demandas relacionadas a acidente de trabalho muito grande, mas não só lá, em todo lugar que a gente passa tem. Eu estou em Senhor do Bonfim e lá também tem muito, tem mineradoras, né? E mesmo que não tenha mineradoras, eu acho que também tudo agora virou moda agora pedir perícia de insalubridade, periculosidade e de doença ocupacional. E cabe ao magistrado deferir mesmo, porque só a perícia técnica é quem vai dizer. Mas tem alguns casos interessantes. Eu tive um caso interessante em Camaçari, onde na petição tinha dizendo que ele tinha HA, eu não esqueço, era HA. E aí eu li a petição, a fundamentação, e não entendi o que era HA. Me perguntei aqui o que é HA. Estou aqui me perguntando o que é. E eu virei para a advogada e disse, doutora, o que é HA? Aí ela disse, hipertensão arterial. E ela, pela ordem, eu gostaria que fosse deferida a perícia pelo provimento, né? Já que ele tem o pedido de deferimento de gratuidade da justiça. Aí eu fui ler de novo a petição e vi que ele era ajudante de pedreiro. E não consegui enxergar como é que um ajudante de pedreiro com a hipertensão arterial com um nexo de causalidade à atividade dele. Primeiro ponto. Uhum. Segundo ponto, se ele tinha, porque não basta o nexo, ele tem que ter a incapacidade. Isso. E eu não consegui também enxergar como é que ele estaria incapaz, né, com a hipertensão arterial. E indeferir a produção da... Olha só, doutora, eu não estou indeferindo a produção da prova. Eu estou indeferindo que ela seja feita com recursos da União. Né? Se a senhora quiser produzir, aí botei na ata que estava deferida a perícia e que indeferia que fosse com recursos da União. Então, eu acho que isso aí foi uma forma de filtrar também. Isso. Não é porque tudo tem um certo limite, né? Eu não sou médico, mas eu não consigo enxergar até hoje como é que um ajudante de pedreiro alegando hipertensão. Eu sou hipertenso, então eu posso daqui a pouco dizer que o tribunal tem nexo de causalidade com a minha atividade, já que é estressante. Uhum. Né? Então aí eu acho que é uma situação que dá para a gente controlar. Né? Mas a gente precisa ter muita cautela para não generalizar.
Tem vários casos. Por exemplo, lá em Bonfim mesmo, eu não tenho psiquiatra lá. E vira e volta aparece perícia de psiquiatria. Então eu tento encaixar aqui em Salvador. Muitas vezes a parte, mas eu não quero me deslocar para Salvador. Eu não tenho o que fazer. Teve um que pediu que eu determinasse para o perito ir lá. Não tem como. Como é que eu vou determinar o perito ir para lá se o valor que eu vou deferir de honorários provavelmente não vai pagar nem o deslocamento dele. O honorário da União é R$1.000. Então ele tem o deslocamento, tem hotel, tem alimentação. Então a gente precisa ter muita cautela, né? Eu acho que tem um papel importante, fundamental dos atores do processo, né? Eu lembro muito do meu sogro. Meu sogro era muito cauteloso. Ele recebia uma pessoa para falar com ele e se ele enxergasse que naquele relato ele não tinha chance ou a chance era diminuta, ele alertava para o suposto cliente, né, que estava procurando ele. Então, a gente precisa ter esses detalhes, essa atuação dos atores, para que a gente possa também não trazer um descrédito, né, no próprio ambiente jurisdicional. A gente sabe que a Justiça do Trabalho vira e volta, existem aí questões que são direcionadas para tentar diminuir um pouco a credibilidade da Justiça do Trabalho, né? E é muito difícil para a gente controlar isso, porque se você não defere uma perícia, é cerceamento de direito de defesa. Isso. Né? Por mais, agora voltando para o assunto do pensionamento. Eu defiro o pensionamento, eu estou na linha de que cabe o pensionamento, mas eu não defiro dessa forma de pagar a pensão vitalícia para o resto da vida. O que é que eu faço? Eu faço uma projeção, geralmente eu arbitro, porque senão o processo não acaba nunca, né? Ele fica ali na Secretaria da Vara até o dia que a pessoa morrer, né? Se a pessoa passar 40 anos, o processo fica ali 40 anos ali. Então o que é que eu faço? Eu tento verificar aquelas condições, o porte da empresa, a gravidade da lesão, da incapacidade, né? Faz essa previsão de expectativa de vida, e dentro disso aí eu faço um cálculo onde nesse arbitramento aí, é óbvio que se eu for somar um salário mínimo, 12 meses, mais 10º multiplicado por 30 anos, vai dar uma fortuna. Sim. Vai dar uma fortuna, né? E muitas vezes empresa que não tem condição de pagar. Então a própria lei diz que você tem que fazer todas essas ponderações. Sim. Então você faz toda a gravidade, vê o percentual, isso é importantíssimo que o perito diga, né? Se tem um percentual de incapacitação, para você fazer essa dosagem, para que também, vou usar até uma palavra, não matar a empresa não pode morrer, né? A empresa, o pessoal fica às vezes dizendo assim, tem juiz que é CPF ou CNPJ. Não é nem CPF nem CNPJ. Você está ali para aplicar o direito. Para aplicar a justiça ao caso concreto. A justiça, né? Ao caso concreto. E muitas vezes o caso acontece por fatores externos que a própria empresa não tem culpa. Assim, tem culpa porque é o culpa de eleger, né? Eu tive um caso recente onde a empresa terceirizou um serviço e ela se descuidou na questão de segurança do trabalho e o empregado terceirizado faleceu por negligência da empresa terceirizada. A contratante vai responder porque ela elegeu aquela, ele contratou a empresa, né? Sim. Então, a gente tem que analisar todo o processo de uma forma que a gente tente para tentar ser mais justo possível. Mas eu entendo, e salvo engano, não é só na Justiça do Trabalho, essa questão relacionada tem a tese realmente de que se já recebe o benefício e o benefício é idêntico ao que a pessoa recebia em atividade, não caberia essa indenização civil, né? E tem o entendimento de que uma coisa não tem relação com a outra. É isso, né? Então são de natureza jurídica diferentes. Isso, eu estou na segunda linha, mas com todas essas cautelas,
né, de fazer a dosagem, porque senão passa a ser vantajoso, né? E não pode ser vantajoso. A parte não pode querer. Vamos dizer que um exemplo hipotético e absurdo. Vamos dizer que a parte, por algum acaso, sofreu um acidente, perdeu um dedo. E numa indenização ele foi vantajoso perder um dedo. Vai que na cabeça dele ele vai querer perder o segundo dedo. Não é? Né? Então a gente tem que ter uma cautela muito grande para ter uma dosagem. Muitas vezes a gente não chega, né, a esse limite, porque é difícil, é subjetivo. Só quem sabe o dano, principalmente o dano moral, né? Isso. O sentimento. São pessoas que são mais fortes, outras são menos, outras pessoas são mais resistentes. Então a gente precisa tentar, na medida do possível, fazer essa dosagem para encontrar um ponto de equilíbrio, seja para quem vai pagar, seja para quem vai receber. Eu quero aqui fazer um registro, doutor Arnaldo, da importância que é o judiciário trabalhista e a sua contribuição para uma sociedade mais justa. Isso é fato, né? Sim. A gente tem que tirar o chapéu para o justiça do trabalho, para o papel, para a atuação, para a forma como ela conduz, e fico aqui pensando exatamente na responsabilidade que tem o magistrado de fazer esse filtro, esse devido filtro. Quando eu coloquei, óbvio que é um tema polêmico, mas é importante que a gente debata, porque afinal de contas aqui é discutir e até explicar para as pessoas que nos assistem e o jurisdicionado como isso se processa, como a Justiça do Trabalho encara isso e a dificuldade que tem muitas vezes de separar o joio do trigo. Sim. Porque percebo o seguinte, uma coisa que me preocupa é a questão com causa. Tá? O trabalho concorreu para o agravamento, a doença é degenerativa, mas o trabalho concorreu. E aí uma pergunta clássica que tem lá nos quesitos ao perito é: o trabalho pode ter contribuído para o agravamento? E a resposta clássica é sim. A resposta clássica sempre porque pode é sim. Pode Ora, a suposição. Meu né? amigo, vou botar aqui, quem tem problema de coluna, o fato dele levantar da cama todo dia já concorreu para o agravamento da situação dele. O fato dele sentar para almoçar e levantar da cadeira concorreu para o agravamento da situação. Se é mulher e varreu uma casa, concorreu para o agravamento da situação. Então, tudo vai concorrer. Então, essa pergunta clássica, se o trabalho concorreu para o agravamento da situação, da enfermidade, a resposta clássica de qualquer perito é sim. Claro que o trabalho concorreu, porque o fato do cidadão acordar todo dia de manhã e levantar da cama vai concorrer. O que ele faz fora do trabalho? Quais atividades ele faz? Ele pega a criança no colo? Ele pratica futebol? Ele joga futebol? O que ele faz fora do trabalho? Tudo isso vai concorrer para o agravamento. Então, a minha preocupação é exatamente com essa questão do pensionamento, Sim. por essa questão de o trabalho ter sido com causa e aí a empresa é condenada. Isso me preocupa muito, de forma Sim. muito forte, isso me preocupa. Exatamente essa questão do trabalho concorreu. Ora, evidentemente que o trabalho vai concorrer. Muito provavelmente vai concorrer. Tudo né? vai concorrer. Você compreendeu? Então a minha preocupação é essa. E muitas vezes você tem situação que não é justa, como eu falei aqui de exemplos, e a questão da presencialidade me trouxe esse feeling de fazer uma busca e pesquisar. E nos dois casos eu alertei o magistrado. E claro que a sentença foi contrária ao interesse dessas pessoas, evidentemente. Mas é isso, porque muita gente se vale do judiciário para obter vantagem. Então é uma responsabilidade muito grande que o magistrado e a magistrada têm, no sentido de o que é verdadeiro aqui nessa narrativa. O senhor falou uma coisa, né, do seu sogro, de um cuidado que ele tinha, e também é uma preocupação que eu comungo. E Rui Barbosa, ele dizia, em oração aos moços, ele diz o seguinte, que o advogado, ele é uma figura imparcial. Né? Por excelência, Sim. Quando ele assume uma causa, ele vai defender os interesses de quem o contrata. Mas Barbosa ele diz o seguinte, que tem um momento em que o advogado, tal qual o juiz, deve ser imparcial. E esse momento é a entrevista com o cliente. Sim. É o momento dele decidir se aceita ou não a causa. Aí ele tem que ser imparcial, ele tem que alertar ao potencial cliente ou pretenso cliente dos riscos da causa, e se ele entender que a causa realmente não tem possibilidade jurídica, ele tem que recusar. Né? Sim. Agora ele contratou sim, isso é porque ele acreditou na causa, então agora ele se torna parcial. Mas o Barbosa dizia que o momento em que o advogado deveria ser imparcial é exatamente nesse momento da primeira conversa com o cliente, se ele assume ou não a causa.
né? Que realmente é importante. O advogado acaba sendo o primeiro juiz da causa. É quem primeiro tem contato com os fatos da causa, e o advogado, por isso que quando eu falei da inteligência artificial, eu falei da questão do raciocínio lógico, porque o advogado é que tem que fazer uma construção lógica tal para mostrar para o magistrado, de uma forma clara e objetiva, a plausibilidade do direito do cliente dele. A partir do momento que eu comecei a gravar as audiências, isso trouxe para mim não só uma fidedignidade da prova, principalmente a oral na justiça do trabalho, né, que é muito forte, a prova, o depoimento, eu gosto de ouvir as partes, porque a gente vai depurando muita coisa ali quando vai ouvindo. Eu não sou o juiz se o advogado disser, doutor, eu quero ouvir, eu ouço. Eu só não ouço quando eu percebo que a parte autora, principalmente quando a parte autora não tem chance no processo, eu vejo que a produção da prova, ele não vai produzir prova, eu já sei que vou julgar favorável. Aí, às vezes, o empregador, ele não sabe nem que o ônus da prova é do empregado, aí ele quer ouvir testemunha, muitas vezes eu dispenso. Mas eu ouço as partes. Se o advogado chegar, doutor, eu pergunto, vai querer ouvir o reclamante? Quero, eu ouço, eu não dispenso. Mas isso é importante nas audiências hoje em dia, gravadas, por quê? Porque quando você pergunta que ele responde, está a resposta fidedigna, o semblante, a voz, mesmo que ele mude depois, mesmo que depois ele perceba que a resposta que ele deu não era aquela para ser dada, ele já deu a resposta, já está gravada. E quando era no passado que a gente redigia, muitas vezes a gente poderia retificar, ou eu não retificava, eu lançava novamente, né? Que após indagado respondeu de forma diversa do que falou anteriormente, assim declarando. Aí abria aspas e lançava, para tentar trazer de forma mais fidedigna. Mas isso demanda tempo. Isso. E na gravação não. Na gravação você vai, ele está lançando as respostas ali. Se depois ele começar a dizer o oposto, totalmente diferente, ou com outra tonalidade, ou porque lembrou, porque foi alertado, ou por algum motivo, o sistema de gravação, né, ele lhe dá essa percepção que hoje até o 2º grau vai ter. Se quiser, é só pegar lá o vídeo e fazer a leitura. Se não quiser degravar para ver o escrito, ele bota o vídeo, vai assistir. Se tiver uma dúvida, pode ter uma dúvida, pode ser que o advogado recorra e diga que no minuto tal, no segundo tal, a parte, e aí a gente vai ouvir para ver se é aquilo mesmo. Quantas vezes prova de vídeo e áudio são lançadas e a gente para ali para ver se é exatamente aquilo. Né? Eu tive um caso que era um vídeo onde a empregada foi dispensada por justa causa, ela trabalhava numa empresa de transporte de valores e ela dizia que não, que a empresa dizia que ela pegou um bloco de notas e que escondeu no lixo. E ela dizia que não, dizia que estava passando com o bloco de notas e caiu e ela não percebeu. E no vídeo, quando eu fui assistir, eu percebi claramente que ela jogou no lixo. Então, olha a tecnologia aí, trazendo para o processo, né, para o julgador, uma possibilidade de fazer justiça mesmo, ao caso concreto, né? Porque a pior coisa que eu acho é fazer audiência com a parte sem advogado, quando está no jus postulante, porque ela não sabe para onde vai, né? Ou quando quase não tem nenhuma prova. Você pega uma petição que não tem nada, só tem a petição e a procuração. E aí vai para a defesa, também não tem nada. E aí você vai para o ônus da prova, né? Ou então vai para a prova testemunhal ali, para poder lançar o ônus da prova. E muitas vezes a prova testemunhal também não lhe traz muita coisa. E no final da história tem que decidir, porque você não pode, no meu papel, na minha função, eu não posso deixar de decidir. Eu tenho que decidir. Tem que decidir, né? Exatamente. E eu confesso a você, é a tarefa mais difícil que tem. Você decide, mas você decide ali pelo ônus, e muitas vezes você está fazendo justiça e não está fazendo justiça, né?
Mas foi por isso que eu falei da minha preocupação com a responsabilidade que tem um magistrado e a magistrada no julgar. É uma responsabilidade muito grande, porque você lida com vidas, dos dois lados tem vidas. Sim. Dos dois lados tem vida. Sim. Uma decisão não acertada pode causar um prejuízo, uma injustiça com uma parte, então é realmente uma responsabilidade muito grande. Eu louvo realmente o papel do magistrado, da magistrada, ao fazer esse filtro, ao identificar realmente a prova produzida nos autos e tentar acertar o máximo possível, porque, veja, tem uma coisa que eu digo sempre, que é o seguinte: a testemunha que sabe dos fatos por ouvir dizer não é prova. Né? Não é testemunha. Não é testemunha. É. Mas o magistrado julga por ouvir dizer. É. Você compreende? e olha. Mas alguém tem que dizer para ele. Mas é isso. E olha que o ouvir dizer do magistrado, né? A testemunha, quer dizer assim, já testemunha. É um conhecimento tão forte que ela consegue desqualificar documentos. Sim. Ela consegue desqualificar qualquer prova documental produzida no processo, a testemunha consegue desqualificar. Então você percebe o quanto o ouvir dizer no processo é importante, né? Então esse filtro, a gente estava dessa preocupação, desse filtro que o magistrado tem que fazer e da sua responsabilidade. Realmente é um papel árduo, sem dúvida nenhuma. Com certeza. Mas, doutor Arnaldo, chegando aqui ao final desse nosso bate-papo, quero agradecer imensamente a sua generosidade de ter aceitado aqui conversar com a gente sobre esses meandros da Justiça do Trabalho, novas tecnologias, e acabamos aí avançando aí bastante sobre um pouco de processo e do dia a dia do judiciário trabalhista, do dia a dia do magistrado, mas agradeço imensamente a sua generosidade que está aqui com a gente e deixo aí as suas considerações finais. Foi um prazer enorme, né? Um bate-papo agradabilíssimo, não podia ser diferente, né? Como sempre. E espero ter contribuído aí para o Advogue TV, né? Vou fazer questão de trazer o meu livro, a primeira edição. Ela já está para sair a segunda edição, né? Mudou um pouquinho, porque a legislação é muito dinâmica no Brasil. Muda, né? Muda bastante, mas eu faço questão de trazer a primeira edição e assim que sair a segunda edição, também lhe trarei um exemplar. Muito obrigado, prazer enorme, estou à disposição. Quando quiser, pode me convidar que estarei presente. Pronto, doutor Arnaldo, as portas estarão sempre abertas, o convite já está aqui feito, já está formulado, né? Vai bater sim papo outra vez. E a você que nos acompanha, meu muito obrigado, e curta e compartilhe o nosso conteúdo.